Amém, irmãos? Eu gosto de cantar, eu me esguelo todinho, irmãos. Meu Deus do céu, irmão. Convido os irmãos a acolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Eu acho bom cantar, irmãos. Vocês não gostam, não? Hein? Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta, irmãos? Beleza. Tudo bem que a gente não vai para o céu ficar lá com a asinha, com a harpinha, passando o tempo todo cantando, né? Não vai ser assim, né, irmãos? Vai ser fantástico. Mas é bom demais louvar o Senhor. Ainda mais cantar a cruz de Cristo. Meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos sermões aqui no mês de dezembro. Falamos sobre ansiedade. Falamos sobre propósito. Hoje nós vamos falar sobre perseverança. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18. Falar de perseverança, meus irmãos, é falar de fé. Falar de fé é falar de confiança. De confiar. Confiar quando tudo está dando certo é fácil. Agora, você crente, confiar quando tudo, na sua perspectiva, pela sua fidelidade, deveria estar dando certo, mas está dando errado, confiar é a palavra. Confiar faz parte da definição de fé, né? Que nós aqui aprendemos e guardamos isso. O que é fé? Conhecimento, consentimento, confiança. Eu confio naquilo que eu consinto, que eu acredito ser verdade. Eu só acredito por ser verdade porque eu tenho esse conhecimento. E o conhecimento que a Bíblia fala é uma pessoa. Embora que ela se demonstre e se identifique pela sua palavra. Mas a palavra de Deus é o verbo, é o próprio Deus, é Cristo, é uma pessoa. Então eu confio, eu consinto, eu conheço. No nosso texto de abertura, Salmos, o verso 11 vai fazer muito jus o que nós vamos falar aqui. O verso 11 do Salmo 115, meus irmãos, só repetir para os irmãos. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aqui, indiretamente, está dizendo assim, não fique ansioso. Aqui, indiretamente, também está dizendo isso aqui. Deus tem propósito. Deus tem propósito. E todas as coisas cooperam segundo o propósito de Deus. E aqui também, indiretamente, está falando. Você tem uma responsabilidade. Persevere. Persevere. Então vamos lá para o texto. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao 18, e depois eu coloco aí para os irmãos a divisão do texto. Como sempre faço, dividir em três partes. Tá, irmãos? Aqui é o pensamento de Paulo, que é o pensamento de Deus. Aqui é a vida de Paulo registrada para nós. Paulo, um homem que em outro momento ele diz, em Filipenses, para ser mais exato, que todo o conhecimento humano que ele tinha, todo
todo o reconhecimento humano que ele tinha. Ele era um homem muito reconhecido, muito apreciado. Ele diz que tinha como refúgio pelo conhecimento desse Deus, da qual ele fala essas coisas aqui, que eu repito para os irmãos, só faz sentido para um crente. Um incrédulo não faz sentido isso aqui que Paulo vai nos dizer agora. 3 versos tão maravilhosos, meus irmãos, tão difíceis, mas tão maravilhosos. Esses 3 versos amarram, meus irmãos, nós a Deus, a nossa ansiedade, os nossos propósitos e projetos tem que estar amarrado ao propósito de Deus, porque Deus, ele abarca tudo, todas as coisas, coisas boas e coisas ruins. Mas aqui há uma ênfase na nossa responsabilidade em perseverar, principalmente quando as coisas ficam difíceis. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, meus irmãos. Versos 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Curve a sua cabeça. Se você ainda não orou nesse dia, o faça agora. Clame ao Senhor. Santo Deus, que maravilhoso estarmos aqui podendo cantar a Tua palavra, orar a Tua palavra, ler a Tua palavra. E agora, Senhor, ouvir a Tua palavra. Que os nossos corações sejam, Senhor, edificados na transmissão da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, com poder, haja em nossos corações. Abençoa todo esse ambiente, Senhor. Que as nossas mentes estejam cativas. Como sempre te peço, Senhor, e mais uma vez eu te imploro, que o Senhor alcance o coração da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do mais ignorante ao mais cheio de conhecimento. Que todos sejam confrontados com a Tua palavra. Que haja reconciliação, que haja arrependimento para a salvação em nosso meio. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja temido, que o Teu nome seja celebrado. Que haja gratidão no meio de nós nessa noite, por mais uma oportunidade de juntos, ainda, Senhor, poder Te louvar e Te adorar. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Sê conosco, Deus. Para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor, Jesus Cristo, que eu Te peço e Te rogo. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir o texto aí, ó? Renovação diária, verso 16. Produção incomparável, verso 17. Realidade eterna, verso 18. Para que a gente, de fato, viva essas verdades aqui do verso 16, do verso 17. Apareceu para os irmãos daí? Aí, rapaz. Aí. Para que a gente possa viver essas verdades aqui que Paulo está nos dizendo, nós precisamos, vou usar um jargão pentecostal, tomar posse dessas 3 verdades aí. Que há uma renovação diária. Faz parte do propósito de Deus. Há, meus irmãos, uma produção incomparável. E preste bem atenção, essa produção incomparável, ela é, sem querer ser redundante, produzida, não no meio da bênção, não do meio
da satisfação, da alegria, mas no meio do sofrimento, da dor intensa. É que essa produção é declarada por Paulo aqui como incomparável. Muitas pessoas, agora, nesse momento, estão indo às igrejas em busca de uma experiência incomparável, meus irmãos. Eu quero ter uma experiência incomparável com Deus. É errado isso? Não. É errado quando elas não compreendem que a gente não precisa pedir uma experiência incomparável para com Deus. Já está nos planos de Deus. E faz parte do plano de Deus nos colocar em meio à dor e ao sofrimento, para que nós percebamos esse algo incomparável, essa produção incomparável. E por fim, a linha de raciocínio aqui é lógica. Uma renovação diária que produz algo incomparável que me deixa sem esquecer que existe algo invisível que dentro dessa percepção de maturidade eu começo a enxergar esse invisível como algo de fato real. E ao enxergar esse algo de fato real, eu olho para aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, aí eu percebo nessa comparação de que essas coisas que eu sinto, que eu toco, que eu tenho, elas são ilusórias. Elas são passageiras. Não é isso que o verso 18 diz? Porque as coisas que se veem são temporais. Elas vão passar. Mas as que não se veem são eternas. Então vamos nós aqui, irmãos, entender o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar hoje aqui. O que ele quis ensinar à igreja de Corinto, tão distante de nós, uma das igrejas mais difíceis. Eu costumo dizer que a pior igreja do primeiro século, a igreja de Corinto. É só você ler o primeiro Coríntios, que você vai perceber como essa igreja era difícil. Igualzinho a nossa aqui. Nós somos difíceis, nós somos pecadores. E Paulo, nessa segunda carta, ele vai objetivar, tratar de três coisas: encorajar os coríntios, orientar e incentivar. E ele faz isso sendo atacado, né? Porque Paulo está sendo questionado no seu apostolado. E ele, com toda a perseverança, em meio às suas lutas, essa era uma luta, vamos dizer assim, direcionada de uma igreja local. Mas ele vivia outras lutas por causa da pregação do evangelho. Paulo aqui, em hipótese alguma, está dizendo que nós devemos perseverar na renovação diária, na produção incomparável, na realidade, na esperança, em pecado. Pecado exige arrependimento e ponto. Aqui é um homem que caminhou no caminho da santidade, não foi perfeito, mas caminhou no caminho da santidade. Um homem que a Bíblia registra que a sua vida de dedicação ao Deus que o chamou, da qual ele mesmo se coloca como vaso de barro, né? Onde o que ele carrega, que é o evangelho, que é aquilo que é precioso. Então Paulo, no verso 16, observe que ele começa, na minha versão aqui, aparece a palavrazinha por isso. Algumas traduzem por portanto. No português isso aqui é uma conjunção, né? E essa conjunção aqui, ela dá a ideia de inferência. Ele está inferindo alguma coisa aqui. Então, para a gente entender
esse argumento de Paulo do verso 16, a gente dá uma olhadinha para trás, como é costume a gente fazer. Então perceba que no verso 1 vai aparecer uma palavra que aparece aqui logo do por isso, portanto. Vamos aqui para o verso 1 do capítulo 4, que é o contexto imediato. Olha o que é que Paulo está dizendo. Por isso, tendo este ministério, ministério da pregação, ministério de ser cristão, de viver para Cristo, de morrer por Cristo, ele diz, segundo a misericórdia que nos foi dada, ou seja, ele não tem mérito nenhum nisso, Deus deu a ele diz, não desanimamos. A palavra desânimo aí, a gente pode entender, não me deixarei transtornar, não ficarei desencorajado, ou seja, não perderei a esperança, eu vou perseverar, embora que tudo pareça que vai me destruir, que vai acabar com aquilo que ele vai falar no verso 16, com meu corpo, o exterior, eu não vou me deixar ficar transtornado, eu não vou perder a coragem, eu vou continuar, eu posso estar com meu corpo enfraquecendo, meu corpo carne, enfraquecido, mas eu sei, eu confio, que nesse processo a minha alma vai ser fortalecida, o meu espírito vai ser fortalecido. Meus irmãos, quando é que a gente, o crente, quando é que ele se abre para estreitar a comunhão com Deus? É quando ele tenta de tudo, e ele vê que não tem mais forças, aí ele recorre a Deus. É nessa hora que Deus sempre se manifestou com mais percepção para aquele que está sofrendo. Meus irmãos, olhe para a sua vida. Quando você está com tudo sob controle, quando você está com tudo sã, você pensa que é super-homem. Você pensa que é imbatível. Até que algo aconteça, que você perceba a sua limitação. É nessa hora que você tem que lembrar de Pedro. Lance ansiedade sobre o Senhor, depender do Senhor, que Ele cuida de você. É nessa hora que você tem que lembrar que todas as coisas cooperam, até as coisas ruins, para o seu bem. Para que você se torne cada vez mais parecido com Cristo. Está lá, né? Em Romanos 29, 8, 29. E parecer com Cristo o que é? Parecer rico? Não, parecer santo. Parecer injustiçado, porque Jesus foi injustiçado. Então, o corpo do crente pode enfraquecer com o tempo, mas o espírito é renovado. Paulo diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, nosso corpo, se desgaste, se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia. Vamos lá para o capítulo 1. Olha aqui no capítulo 1, que Paulo vai dizer, a partir do verso 4. Olha aí, irmãos. É Ele que nos consola. Verso 1 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Verso 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. E esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos.
A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos nossos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Isso é Paulo. Isso é Paulo dizendo: não desanimem. Eu sei o que é que eu estou dizendo para vocês. Não percam a coragem, porque eu tive experiências difíceis, mas nessas piores experiências que eu tive, ao ponto de eu achar que pronto, agora eu me acabo, foi onde eu experimentei o maior consolo do Senhor. Tem gente que ora assim, né? Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. Deve orar assim, mas saiba, dar paciência é dar a gente para lhe encher a paciência. Para você, de fato, ter paciência. Senhor, me dá mais amor pelo próximo. Aí ele vai botar um monte de gente para te amar, é? Não, para te odiar. Para tu aprender o que é amar. Então, se você quer consolo, sofrimento. Já dizia alguém, né, que é o megafone de Deus, é o sofrimento. É a forma que Deus fala para o mundo. C.S. Lewis dizia isso. Meus irmãos, esse é Paulo. Por isso que ele diz, por isso. Ele sabe o que está dizendo. É um discurso vivido, é uma experiência comprovada. Está aqui para que a gente compare a nossa vida. Como é que está a minha vida, a sua vida? Você está sofrendo? Você está sofrendo por fidelidade a Deus? Então pode esperar. Quanto maior for o seu sofrimento, maior vai ser o consolo de Deus. E isso é Ele capacitando para que Deus use você como instrumento para consolar outros que estão numa fase abaixo da sua. Aí você tem a condição de dizer: aprenda. Deus está tratando você. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você experimente algo que vai além do que os olhos humanos podem enxergar. Porque sofrimento sempre nos faz olhar para as coisas externas, que é o que está nos fazendo sofrer. Mas perceba, Paulo não está preocupado para que Deus resolva as circunstâncias externas. Paulo mostra aqui a preocupação que ele entendeu que Deus tem. E a preocupação de Deus é sempre trabalhar no interno do homem. Porque ele já disse, meus irmãos, que no mundo nós teríamos aflições, nós sofreríamos. E ele não ia nos tirar das dificuldades. Ele ia estar conosco nas dificuldades. Como diz o salmista, né? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você continua lendo, está dizendo lá o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Quer dizer, o salmista tinha convicção que aquelas coisas que estavam acontecendo estavam sob o controle de Deus. O salmista tinha a concepção de que ele não tinha outro lugar para lançar a sua ansiedade, o seu medo, senão diante de Deus e confiar e descansar. E está aqui Paulo, em outro contexto, não com as mesmas circunstâncias, mas Paulo está dizendo a mesma coisa. Meus irmãos, não fiquem atordoados, desencorajados, porque vocês olham para mim, porque uma das acusações que diziam, não, Paulo não pode ser apóstolo. Esse homem sofre demais. Não tem bênção na vida dele, só tem desgraça, só tem tragédia. A turma quer matar ele, quer perseguir ele, vem só fugindo. Não pode ser de Deus. Já naquela época, então não é nada diferente de hoje. Hoje as pessoas querem dizer, se essa igreja, se esse pastor, se esse líder, se esse indivíduo, a bênção está com ele, não vê dificuldade nele, tudo que ele toca prospera. Esse aí é o homem de Deus. Aquele dali, tudo que ele faz é uma dificuldade, a turma vai para cima dele, ninguém respeita ele, todo mundo quer perseguir ele, e ninguém para pensar. O evangelho verdadeiro faz isso. Só quem abraça outro crente é crente.
Quem não é crente não vai abraçar, porque ele vai ser acusado, o evangelho vai acusar. Foi por isso, meus irmãos, que a igreja do primeiro século foi perseguida. E foi de forma cruel. Porque ela chegava e dizia: adultério é adultério, não pode. Fornicação não pode. Roubar não pode. E acabou. E a sociedade dizia: não, isso, João Batista perdeu a cabeça. Outros foram mortos porque confrontavam. O evangelho que confronta, meus irmãos, não traz aplausos. Como foi que Jesus morreu, meus irmãos? Foi numa cruz. Porque ele confrontou a todos. Paulo sabia disso. E dizia para eles: olha, não olhe, nós acabamos de ler capítulo 1. E esse mesmo Paulo, meus irmãos, se você passar as páginas aí, capítulo 6, é o texto que é o Só Lembra Meu Pai, pastor João. Capítulo 6, 2 Coríntios, verso 8. É o mesmo Paulo. Olha o que ele diz aqui. Por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como os desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Olha aqui o que ele vai dizer agora no verso 10. Como entristecidos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. O que Paulo está dizendo aqui é o que ele acabou de dizer no verso 16. Pelo contrário, não pense, porque o nosso corpo está sendo destruído, atacado, o sofrimento está acabando com a gente. Mas o contrário, se alegre. Nesse momento, a visitação de Deus é superabundante. Paulo sabe disso. Mais adiante, ele vai orar por 3 vezes. Lembra disso? Ele vai orar com insistência. Eu não aguento isso aqui, Deus. Eu não aguento isso aqui. Eu não mereço isso aqui. E Deus, Paulo, olha aí o que Deus diz para ele. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Qual é a fraqueza aqui? É o corpo sendo destruído. A nossa mente, a angústia. A gente pensa que vai acabar. Mas é nessa hora, meus irmãos, que Deus nos visita. Diz: eu estou com você. Eu estou com você para renovar. Olha o que o texto está dizendo. O interior se renova dia a dia. Dia a dia. É todo dia, meus irmãos. Todo dia. Mas isso aqui não é um convite para você buscar sofrimento, não. Até porque a gente não precisa buscar sofrimento. Ele vem atrás da gente. Mas para você ter consciência de que o sofrimento vindo todo dia, se for o seu caso. Pastor, já está com 30 dias, 60 dias, que eu estou numa agonia, eu estou no sofrimento, e eu estou fiel com meu Deus. Eu louvo a meu Deus, eu estou em fidelidade com Ele, mas o sofrimento não bate à minha porta. Lembre-se. A renovação está diante de você. Paulo, escrevendo também aos Coríntios, ele diz: Deus não vai dar mais do que você não pode suportar. Ele sempre vai dar o escape. Se isso está na Bíblia, e eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que me lembrar desses versos. Eu tenho. Quando o sofrimento está sobre mim, eu tenho que me lembrar disso. Eu não tenho que orar. Isso é muito simplista, meus irmãos. Isso é muito de quem, de fato, não pensa em se aprofundar no relacionamento com Deus, quando ora a Deus, simplesmente pedindo a Deus para tirar a pessoa da situação difícil. Mas o que Paulo está nos ensinando é a gente saber lidar com essas situações e dizer: Deus, me dá força para suportar, me dá força para passar por isso. Aí Deus está dizendo: eu renovo você. Todo dia eu renovo você. Todo dia eu renovo você. O meu poder se renova a cada dia. Cada dia. O que é que eu ressalto aqui, meus irmãos? Embora que o corpo enfrente decadência, fraqueza, o espírito do crente se renova continuamente. Essa dualidade é evidência de um processo divino que transcende a condição física. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar passando um tempo tão difícil, mas você sente uma paz no seu coração. Você não entra em desespero.
Não sei se você já viveu isso, sabe? Que as pessoas olham para você, às vezes até olham para você e acham que você está sendo insensível, mas quando na verdade não. Você está ali com um consolo, você está ali com uma maturidade dada por Deus tão grande, que até mesmo você às vezes não compreende. Isso é fato, meus irmãos. Eu acredito que vocês aqui em algum momento, se todos de fato são cristãos, já devem ter enfrentado isso. Mas por causa da nossa imaturidade, isso é quase exceção à regra. Normalmente a gente se desespera, a gente se desanima. Por isso que Paulo diz, não percam a coragem, não se deixe atormentar por isso. E aqui me faz lembrar também lá o Evangelho de João, quando os discípulos entendem que Jesus vai ter que morrer. E aí nós cantamos aqui, João 14. Deus diz, ó, não se turbe o coração, não fiquem apavorados. Eu vou pedir o Pai para mandar o Espírito, para dar paz a vocês, a paz que o mundo não pode dar. Isso é graça soberana de Deus, meus irmãos, é graça. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Eu não estou minimizando a dor de ninguém. Eu estou querendo fazer você ver o Deus grande que você tem, que é maior do que os seus problemas, entendeu? É maior do que qualquer circunstância. Ele é maior, ele não é só Deus para tirar as circunstâncias, ele não vai tirar as circunstâncias, ele vai deixar, porque é nessas circunstâncias que ele vai forjar você, que ele vai amadurecer você. Aqui quem já se alistou, já foi para o exército, sabe, né, que antes de você engajar mesmo, tem um período de 40 dias. Na minha época era 40 dias, que você ia para o meio do mato, ia fazer um bocado de coisa lá que você nunca vai fazer. O Brasil nunca foi para a guerra, né? Só se for agora. Mas você faz um monte de coisa, ele testa os seus limites. Testa os seus limites. Né? Eu saí antes um pouco, né? Eu pedi para sair antes pouco. Sofri, no pouco período que eu passei, uns 10, 15 dias, sofri que só muleta tem sovaco de aleijado. Entendeu? Eu era bem magrinho, entendeu? Mas sofri, irmão, sofri. Entendeu? Tanto que quando eu saí, tinha uma lista de bem uns 3 que eu ia pegar lá fora do quartel. Aí eu me lembro como fosse hoje. Lá o comandante do quartel me chamou, 10º DSUP, onde guarda os suprimentos aqui em Fortaleza. Disse, rapaz, isso faz parte. Se você fosse continuar, o ano que vem vai chegar outros. Aí você ia fazer isso aí também, né? Com eles lá, faz parte do negócio todinho. Aí foi que aplacou minha ira. Porque eu não vou contar aqui, senão eu vou sair do foco. Mas aquilo, de alguma forma, me forjou, né? Me trouxe, me deixou assim um jovem, eu tinha 18, 19 anos, mas maduro para a minha idade, por aquela experiência. Depois de um tempo, eu até pensei assim, poxa, eu devia ter ficado. Eu deveria ter ficado. Eu não sei como é que está hoje. Mas, meus irmãos, dentro desse contexto, dessa ilustração que eu fiz, e voltando para a nossa vida cotidiana, Deus é um Deus que derrama graça sobre nós. Ele jamais lançará uma dificuldade para que a gente perca a fé. Deus nos prova, ele não nos tenta, ele nos prova a nossa fé, para que a nossa confiança nele cada vez mais cresça e que a gente entenda que não há nada, como Paulo escreve nos Romanos, diz, Romanos 8, nada que nos separe do amor de Deus. Esse poder que Paulo aqui demonstra quando ele diz, por isso não desanimamos, ele está se colocando, né, nisso. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia, ele está dizendo, meus irmãos, que o poder de Deus torna o cristão destemido. Ou seja, crente que é crente jamais vai agir em covardia. Jamais. Ele pode gemer, ele pode gritar, mas vai chegar ao final desse grito. E ele vai compreender, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, meus irmãos. Por isso que é impossível o indivíduo perder a salvação. Aquele que começou, ele vai levar até o fim. Levar até o fim. A gente não tem que medir a nossa vida cristã pelas nossas palavras, mas pelas palavras do Senhor. Do Senhor. E aqui ele está dizendo que Deus se manifesta diariamente, renovando aqueles que estão
sendo atacados ao ponto de querer desanimar. E nessa ação de Deus agir, nesse renovar, né? Que é fazer crescer, é dar força, é dar vigor, ele vai produzir. Porque o primeiro paralelo foi esse aí, né? Exterior, interior. Agora vem um segundo paralelo, são 3 paralelos. Vem um segundo agora, que está no verso 17. Porque a nossa leve, palavra leve, e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso. Aí ele faz um paralelo, leve e peso. E olha que interessante, nós lemos no capítulo 1 e depois no capítulo 6, tribulação. Paulo passando por tribulação, tribulação, tribulação. E aqui ele diz no verso 17 que essa tribulação é leve e momentânea. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está se colocando aqui como masoquista, que gosta de sofrer, ao ponto de olhar para o seu sofrimento. Lembre-se do capítulo 1, do 8 em diante. Ele deixa bem claro o perigo. Ele chegou ao extremo, o perigo que ele pensou que ia morrer. Perigo de morte. Por que aqui ele diz que é leve? Leve no sentido de insignificante. Esse adjetivo que ele dá aqui é como se dissesse insignificante. As tribulações que a gente passa. Além de ser insignificante, elas são momentâneas. Por que ele está dizendo isso? Meus irmãos, é simples. Ele está dizendo isso porque ele está comparando com algo aí muito mais glorioso, que é essa expressão que ele vai dizer. Se não tivesse esse contraste, ele jamais diria isso. Ele está dizendo isso porque ele está olhando assim do céu para a terra. Deus está dando a ele uma visão da realidade da vida cristã nesse mundo, que parece ruim, que parece destruição, mas que na verdade não é. É uma produção incomparável. Olha aí o que o texto diz. Produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Aqui, meus irmãos, resumindo, é como se Paulo estivesse vendo já a vitória certa. Ele já se estivesse vendo lá na promessa de Deus, de estar com Deus, já com o corpo glorificado, já com a coroa, já com todos os benefícios daquele que chegou na grande promessa que o Senhor prometeu. Entendeu? Com essa convicção, aí ele olha. É como se você tivesse agora, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas é como se você tivesse uma visão agora da solução desse problema, e esse problema gerando uma bênção para você que você já sente ela, você já vê ela, você já saboreia ela. Qual seria a sensação? Era você olhar para a realidade, o presente e dizer, isso que Paulo disse. Ah, é leve. Ah, é momentânea, porque eu já me vejo lá. Essa é uma perspectiva da eternidade que Paulo começa a desenhar aqui no verso 17. Um presente difícil, mas um futuro glorioso. É a perspectiva que Pedro vai colocar como peregrino. Né? Ah, eu posso sofrer aqui. Aqui não vai ser meu lugar. Eu estou aqui de passagem. Isso parece jargão. Isso não é para você se acomodar e não querer lutar pelas coisas aqui nesse mundo. Você tem que lutar pelas coisas do mundo. Enquanto você estiver aqui, trabalhe, né? Deus abençoa, né? Que você planeje segundo a vontade de Deus, né? Como diz Hebreus e como diz Eclesiastes, né? Pense em tudo, mas a resposta certa, planeje é do Senhor. Mas não perca esse foco maior de que você está aqui a passagem. Né? Lembre-se da história lá no Novo Testamento do indivíduo que enriqueceu e foi enriquecendo e destruindo seus celeiros, fazendo outros maiores.
Mas eis que veio uma palavra para ele e disse: louco, amanhã pedirão a tua alma. O que tu tens vai ficar para quem? Hã? Então é isso. É como João também diz: não ameis o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não coloque o mundo como prioridade na sua vida, por mais que ele traga muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas, mas que, devido ao pecado, não são perfeitas. Aí, isso é para que você lembre que vai existir um mundo perfeito, um novo céu e uma nova terra. Então, quando você tem essa percepção, não é que você vai valorizar a luta da vida, mas você vai passar por elas com muito mais vigor, com muito mais força e determinação. O desânimo certamente não vai fazer parte da sua caminhada, porque você é maduro, você entende o que Paulo entendeu. Por isso ele diz: honra, desonra, conhecido e não conhecido, perseguido, de tudo que é jeito. Mas Paulo tinha convicção que o Senhor estava ali com ele diariamente. Paulo tinha convicção de que todas aquelas coisas que ele estava passando, comparado com o que já era certo, e por graça foi dada a ele, aí ele olhava e dizia: então isso aqui é momentâneo, isso aqui é por um tempo. É um piscar de olho. É só olhar para você. Um tempo atrás você era uma criancinha. E hoje você já é um jovem, foi jovem, já é um adulto, já é casado, já é um senhor. E a vida passa. Mas aquilo que o Senhor prometeu para nós, a glória com Ele, está aqui Paulo dizendo, é incomparável. Então, o texto aqui destaca esse verso, que as tribulações atuais, vista à luz da eternidade, são leves e momentâneas em comparação com a glória futura. Essa perspectiva transforma o sofrimento em algo passageiro e relativamente insignificante. Entenda, irmão, insignificante quando você está com os olhos naquilo que nunca foi insignificante. Entendeu? Esse é o ponto. Então, o que é que isso aplica a você? Ao enfrentar dificuldade, o crente é encorajado a manter o foco na promessa de uma glória eterna. É isso, meus irmãos. Simples assim. As coisas não estão do jeito que você quer? Alguém disse para você, em nome de Deus, alguma coisa que não está se cumprindo? Aí você está frustrado? Se frustre não. Olhe para a palavra de Deus e veja algo concreto aqui. Eu estou com você diariamente para lhe consolar. Eu autorizo e não permito. Eu prefiro usar a palavra autorizo. Que todas essas coisas ruins que estão acontecendo com você é para fazer você lembrar que isso que você acha que deveria ser bom para você, não é. E o que é bom para você, eu já preparei, porque está dentro do meu propósito. Eu já preparei e eu já dei alguns vislumbres para você. É estar comigo. E aí eu me lembro aqui, já falei isso várias vezes, quando assisti o filme do Paulo. Que aí Paulo vai ser lá, decapitado. E Paulo vai. Ele vai rindo, vai sorrindo? Não. Ele vai triste. Mas ele vai alegre. Ele vai angustiado, mas não vai perplexo. Porque a morte é um mistério. Mas ele vai. Mas o filme lá retratou algo que eu acho que vai ser mais ou menos assim mesmo. É questão de segundos. Quando ele perde a cabeça, quando já aparece a cena, ele está no paraíso. E ele abre o olho, e ele corre o olho, e vem aquela multidão. E a gente entende que é a multidão dos crentes que estão no paraíso com Cristo. Mas o olho de Paulo, ele corre, ele quer ver alguém, ele quer ver alguém. Ele quer ver esse peso de glória. Ele quer ver essa glória incomparável. Ele quer ver essa glória que ele olhava quando estava no sofrimento, sendo perseguido, sendo esbofeteado, sendo humilhado, sendo desconsiderado por aqueles
que através dele chegaram a Cristo, que ele dizia, vocês são as cartas lidas do meu ministério, que muitas vezes disseram, não, tu tem a língua pesada, fulano prega melhor do que tu. Ah, tu não tem muito conhecimento não, Paulo. Aí foi preciso Paulo se gabar e contar uma história que ele foi no céu, não sei aonde, se morto, não sabia. Nessa hora, Paulo olha, meus irmãos, e aí o filme dá a entender que ele vê Cristo. Você já parou para pensar, meu querido? Já parou para pensar que você foi salvo para ver Cristo? Ninguém vai ver Deus, mas vai ver Cristo. E você com isso em mente agora, olhe para o seu problema, olhe para a sua dificuldade. Você não pensa como Paulo, não? É leve então, é momentâneo então, que daqui um dia eu vou estar diante do meu Salvador. Perceba, irmãos. Perceba. Essa verdade, ela está aqui, diante dos nossos olhos, e a gente vive frustrado, a gente vive angustiado, quando não deveríamos viver assim, se Deus tem consolo para nós, e não só consolo. A ideia aqui parece, meus irmãos, é que o texto está querendo fazer isso aqui, ó. No presente, Deus está consolando você, e ao consolar você, Ele pega a sua cara, e aponta para o céu, que é a ideia de onde Ele está, e diz, ó, é para cá que você vem, miserável. Deixa de ficar achando que tudo tem que dar certo na sua vida aí, como se você fosse viver aí eternamente. Eu vou acabar com tudo isso aí. Eu estou chegando, eu vou acabar com tudo isso aí. A sua sorte é que eu lhe salvei. Olha para cá, confia em mim. Vai, continua. Coloca a minha vontade. Prega para as pessoas esse Deus que te salvou. Prega para as pessoas um mundo que vem além desse. Prega para as pessoas que elas não devem ter medo do inferno, mas ter medo daquele que vai mandar você para o inferno. Sabe o que é isso? Não é só graça do Senhor. É uma fé persistente que Deus quer criar em mim e em você. Uma fé, confiança, consentimento, conhecimento de tudo que Ele tem dito. E aí, meus irmãos, verso 18. Terceiro contraste. Primeiro, externo, interno. O segundo, leve, pesado. O terceiro, temporais, eternos. Olha aí. Paulo vai dizer assim, ele vai trocar. O que você pensa que é real, não é real. E aquilo que você não vê, que você pensa que não é real, isso é que é real. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Na medida, ou seja, no olhar, na observação, atentando, olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Ó, não olhamos para as coisas que se veem. Quem que não olha? O crente. Você não deve olhar as coisas. Olha o que está dizendo aqui. Porque as coisas que se veem são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Olha aí, irmãos. Paulo está dizendo aí. O que Paulo está dizendo aqui cabe muito em Hebreus. Vamos ali para Hebreus. Só para vocês verem aqui. O que Paulo está dizendo ilustrado em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Texto bastante conhecido, né, irmãos? Hebreus capítulo 11. Que é conhecido por muitos como o capítulo dos heróis da fé, né? Mas um título melhor é Os que perseveraram na fé. Olha aí, ó, o verso 1. Ora, a fé, conhecimento, consentimento, confiança, é a certeza de coisas que se esperam,
Coisas que se esperam, que Paulo está dizendo que não se veem, mas que se esperam, é certa. A convicção de fatos que não se veem. Olha aí. Agora você vá para o verso 13 do mesmo capítulo. Olha aí. Todos esses homens, aí citou um monte de gente, né? Abel, né? Enoque, Noé, Abraão. Citou um monte. Aí chega no verso 13, diz assim: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Olha aí. Se esses aqui, a história de cada um deles aí foram histórias dramáticas, né? De muita dificuldade. Moisés, por exemplo, né, que abdicou de um monte de coisa porque ele olhava para aquilo que parecia não ser real. Mas o que era real, ele se segurou ao ponto de abrir aquilo que para o mundo é real. Moisés abriu mão de diploma, né, das melhores universidades do Egito, abriu mão da riqueza, da herança, de tudo, olhando para o sofrimento ali presente, mas que ele entendia que tinha graça de Deus, tinha fé de Deus ali colocada no seu coração, a ponto dele olhar para aquilo que ele não conseguia ver literalmente, mas ele conseguia enxergar como realidade. A real esperança, a realidade eterna, ele conseguia enxergar. Você já pensou nisso? Você já teve essa experiência de acordar um dia, ler as Escrituras e ter essa convicção de olhar para as coisas do mundo que você está vendo, está tocando, está sentindo e perceber, não, isso aqui é irreal, vai passar. E de repente os textos bíblicos abriu os teus olhos assim de um jeito que você consegue se transportar para um futuro que ainda você não está, mas que o Senhor já garantiu quando lá em Romanos diz que ele chamou, ele justificou, o que ele justificou, ele glorificou. Então, meus irmãos, a fé concentrada no invisível impulsiona os crentes a não se prenderem excessivamente às preocupações do mundo temporal. Então, esse texto aqui, ele tem conexão com o texto de Romanos 8 e 28 e tem conexão com o texto de 1 Pedro 5 e 7. Um crente que olha para essas três verdades, que três verdades? Eu tenho no meio do meu sofrimento, da minha dor, da minha angústia, da injustiça que venha sobre mim, do caos, eu tenho uma renovação da parte de Deus, um consolo de Deus diário. E esse consolo de Deus me faz enxergar que isso que eu estou passando, comparado com a glória, com a vitória, eu estarei com Ele, mesmo que a morte me alcance. O Senhor me ressuscitará, eu estarei. Meus irmãos, se eu tenho essas duas convicções, eu não tenho outra coisa a pensar. A olhar para o futuro e enxergar como real. Eu não preciso ter nenhuma experiência sobrenatural. Eu não tenho que ir ao céu, como Paulo foi ao terceiro céu. O simples fato de Paulo ter ido, já ter me dito, eu confio, acredito que isso é real. Eu não preciso que anjo venha até mim e dizer, olha, a minha graça te basta. Se Deus disse para Paulo, e se eu sou irmão de Paulo em Cristo, eu faço parte do corpo que tem Cristo como cabeça, junto com Paulo, então se serviu para Paulo, serve para mim. É suficiente. Então eu vou viver a minha vida dedicada ao Senhor, olhando, esperando por um futuro glorioso. Não o que eu imagino, não o que eu quero, mas o que Deus já disse que vai acontecer. E Paulo, ele gostava de dizer essas coisas. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8. Olha o que ele diz no verso 18 do capítulo 8.
Paulo. Tinha que ser Paulo. Olha aí. Estou terminando. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Hein? Amém, irmãos? O que é que tem desanimado você? Tu é crente? Se tu não é crente, tu deve se preocupar muito mesmo. Se preocupar muito mesmo, porque se tu não for crente, não tem consolo de Deus diário para ti. O sofrimento para ti vai ser um sofrimento pesado mesmo. Porque tu vai comparar ele com o inferno e não com a glória. E aí, aquilo que é invisível para ti vai continuar sendo invisível. Tu vai valorizar as coisas desse mundo. É esse mundo vai te mandar para distante de Deus. E tu vai ouvir o que eu não gostaria de ouvir. Graças a Deus, eu não vou ouvir isso. Eu creio na salvação de Deus na minha vida. Você precisa crer na salvação de Deus na sua vida. Um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. E aí, aqueles que creram nas promessas de Deus, vai ouvir do Senhor: entrem benditos do meu Pai. Aqueles que não creram, não viveram para esse Deus, vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Meus irmãos, eu concluo dizendo: perseverar na fé, à luz desses versículos, não é apenas resistir passivamente às adversidades, mas é renovar-se diariamente na presença de Deus. É entender que as aflições produzem uma glória inigualável e fixar o olhar nas realidades eternas. Nesse processo, nessa produção, encontramos uma força que transcende a capacidade humana e uma esperança que transforma o significado de cada desafio. Não tem como explicar isso. Tanto que Paulo não explica. Ele só orienta. Não desanimem. Não desanimem. Ao perseguir essa jornada de fé, meus irmãos, somos capacitados a enfrentar as tribulações com confiança, pois nossa esperança repousa na promessa de uma glória eterna que supera todo sofrimento passageiro. Passou. Vai passar. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver as nossas vidas aqui e agora. Porque o mundo está piorando. E vai piorar cada vez mais. Há perseguições ao cristianismo em vários locais do mundo. Vai chegar para nós aqui, meus irmãos. Vai chegar para nós aqui. Quando eu digo para nós aqui. E Paulo disse aos Coríntios: se a minha esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Dito isso, meus irmãos, hoje em especial, nós temos a celebração da ceia. Convido os irmãos a vir aqui à frente, os diáconos. E olhando para essas três verdades: renovação diária, produção incomparável, realidade eterna, que não seria possível se esse ato na história de Cristo vir encarnar, morrer e ressuscitar não tivesse acontecido, seria em vão estarmos aqui. Aí, como Paulo diz, no mesmo capítulo que ele cita: a minha esperança em Cristo se limitasse apenas a essa vida, vamos comer, beber, se alegrar, esperar a morte chegar e já era. Acabou.